19h59. Ao vivo? Ao vivo, já estamos ao vivo. Nós já temos aqui a Laurinha, Regina Chaves. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais um bate-papo sobre as eleições de 2024. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Vamos entrando, fiquem à vontade. O Daniel já está aqui conosco. Ei, Rosângela. Boa noite, Regina, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar mais um bate-papo com a turma. Enquanto isso, pessoal, pode ir convidando, gente, caso tenha alguém para convidar, fiquem à vontade. Convidar as pessoas que queiram participar conosco. Será um prazer recebê-los todos aqui com a gente, para esse bate-papo muito interessante hoje com o Daniel Costa, uma referência no que diz respeito à pesquisa eleitoral. Ei, Nayara, tudo bem? Nayara, contadora. Vamos chegando todos. Eu já vou chamar grande Deivin. Tudo bem, Deivin? Um abraço, meu querido. Deivin lá do Periquito. Vou chamar o Daniel para nós começar o nosso bate-papo. Já são 20 horas e 1 minuto. Daniel, vou chamar você, Daniel. Bora começar? Entrar ao vivo. Daniel, vou te... Convidou o Daniel, aceitou o convite. Daniel, aí, jovem. Tá ouvindo direitinho, irmão? Tô te ouvindo. Ah, que bom. A turma tá chegando, Daniel. Vamos dar uma aquecida aqui na moçada chegando. Boa noite aí para quem já entrou, né? Satisfação estar com vocês aí. Obrigado pela audiência aí e a disponibilidade, né? Numa terça pré-feriado de estar batendo esse papo com a gente. É verdade, rapaz. Não tinha esquecido esse detalhe, que amanhã é feriado. Bem lembrado, viu, Daniel? Então, a turma que participar conosco aqui, de fato, está realmente interessado na matéria e no assunto, né? Fico feliz. É verdade. Boa noite, JB. Cleudinho Machado, lá de São Félix de Minas. Um abraço, Cleudinho. Tudo bom, meu querido? Manda o link nos grupos, o Devin pediu. Mandou, Devin. Grande Gui. Abraço, Guilherme. Deus abençoe, meu querido. Bom, pessoal, vamos embora começar a trabalhar, porque nosso tempo é precioso. Daniel, essa agenda com o Daniel foi difícil de conseguir, viu? Depois de uma longa negociação, de uma longa conversa, o Daniel aceitou o desafio, aceitou o convite para estar com a gente nesse bate-papo, né? O Daniel, já é a quinta live que eu faço, meu. Já estou começando a gostar desse negócio de live, viu? É uma forma muito bacana de interagir com o pessoal, com a turma. Para mim está sendo uma experiência nova, né, Adeildo? Agradeço o convite, né? Você é uma pessoa muito especial aí para mim, um parceiro de negócio, um amigo, e só por isso eu considerei essa possibilidade realmente, né? Porque, via de regra, eu prefiro ficar nos bastidores, né? Fazer um trabalho mais discreto, até pela natureza do trabalho, né, Adeildo? A gente lida com informação, a gente lida com estratégia, então, geralmente a gente procura essa descrição, né? Justamente para que o holofote fique no cliente ou no processo eleitoral. Mas enfim, bom demais, viu, Daniel? Realmente, eu fico lisonjeado, né? A gente fez o convite no mesmo momento, você ficou um pouco bom pensar, e que bom que aceitou, porque realmente é um tema que a turma pediu. A turma tem pedido esse temático, a gente está conversando, então, assim, é um tema que desperta interesse em muita gente.
Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Daniel, deixa eu ler o currículo do rapaz aqui para vocês entenderem. Ó. Daniel é comunicólogo, habilitado de publicidade, propaganda pela Universidade do Vale do Rio Doce, jornalista especializado em pesquisa de mercado pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em marketing pela Universidade de São Paulo. Hoje ele atua como diretor do Instituto de Pesquisa Confirma, há mais de 11 já no mercado esse instituto, período que coordenou diversas campanhas e pesquisa de mercado, avaliação de governo, intenções de votos quantitativas e qualitativas. Também atua como conselheiro estrategista de marketing político e eleitoral para profissionais de campanhas, prefeitos e pré-candidatos da região do leste e norte do Espírito Santo. Uma coisa legal que eu já posso antecipar aqui do Daniel, gente, que toda vez que você vai participar de uma entrega de resultados das pesquisas, ele não só entrega o resultado, como ele dá uma consultoria de todos os pontos que a pesquisa apresenta e dá um norte de campanha para o candidato. Eu participei de algumas apresentações do Daniel. Esse é um grande diferencial do trabalho que ele entrega para os seus clientes. Então, Daniel, então, assim, dispensa todo esse formalismo todo, meu irmão. Faz as suas considerações iniciais aí, que eu vou fazer uma consideração aqui para nós começar já as nossas perguntas aqui, que tem uma relação bacana. Nós temos 14 aqui para conversar e tem uma aqui de uma seguidora que pediu, que eu quero te pedir para perguntar daqui a pouco. Ela me pediu essa informação. Faça as considerações iniciais, meu amigo. Então, realmente agradecer, né, a todo mundo que pensou seu tempo aí para nos ouvir, agradecer o convite, né, fiquei muito feliz, principalmente para poder mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho aqui na região, né. Geralmente as pessoas falam que é o Daniel, que é a pesquisa do Daniel, mas a gente trabalha aí, né, nesse período todo de quase 13 anos aí que a gente está lidando com pesquisa, na estratégia Confirma, né, que é a nossa empresa que presta serviço na área de pesquisa. E quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente sabe que tem uma série de pessoas por trás, né? Tem o Yuri, que é meu braço direito e esquerdo lá no Juiz de Fora, tem o Mário, que é meu coordenador de campo, que a vida toda também está comigo aí, desde o comecinho. Tem também a turma que nos dá um apoio aqui no escritório, a Keilane, outras pessoas que passam por aqui, e tem os pesquisadores que vão a campo mesmo, fazer todo o diagnóstico. Então, assim, muita gente não sabe, né, Deus, que a gente tem uma empresa em Valadares, às vezes a pessoa vai buscar em outro lugar, e às vezes ela não tem conhecimento. E no mercado local a gente tem empresa, né, com rigor técnico, que lida com a questão da confiança, com a questão do sigilo, da ética, de uma maneira muito cuidadosa, justamente para a gente conseguir manter aí nossa empresa no mercado durante esse período aí de quase 13 anos, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui apresentando um pouquinho da nossa empresa, falando um pouquinho desse tema aí que a gente vive e respira ele diariamente, né? E também para ajudar, né? A gente, na medida possível, que tiver nosso alcance, né? Com a nossa experiência aí, com um pouquinho que a gente viu durante esses anos aí, campanhas de situação, campanhas de oposição, campanhas viradas, campanhas que a gente orientou, mas não deu para vencer, campanhas de todo tipo a gente já vivenciou e vamos poder esclarecer algumas dúvidas e bater um papo legal sobre o tema. Top, meu brother. Bom demais. Então, gente, qual que é a minha ideia? Minha ideia é aproveitar bastante o Daniel nesse sentido dele esclarecer bem para a gente essa questão da pesquisa, porque de fato é uma oportunidade, né, para quem está aqui, Daniel, de às vezes não consegue encontrar com você e fazer uma pergunta aqui agora e você responder e você já esclarecer uma dúvida. Aproveitando aqui, ó, o Rogério está aqui, viu, Daniel? Rogerão lá de Cuparaca. Um abraço, Rogério, toda a turma de Cuparaca, eu já vi aqui, Marcelinho, doutora Neandra, enfim, doutora Marcela lá de São José Divino. Mas, enfim, bom, pessoal, talvez eu não consiga cumprimentar todos, porque passa aqui, mas, assim, sintam-se todos abraçados, tá? E bem-vindos nessa nosso bate-papo. Então, Daniel, assim, essas últimas lives que nós temos conversado, a gente está vindo com o histórico, assim, a minha ideia sempre foi no início que atos preparatórios para as eleições de 2024. Então, a primeira live eu fiz sozinho, bati papo, fiz vários pontos que eu achava importantes. Depois conversei com o doutor Alan Toledo na parte de jurídico, conversei depois com o David na parte de publicidade de marketing, esclareceu muita coisa aqui para a gente. Semana passada eu fiz uma com o vereador Ale Ferraz, aqui de Valadares,
e ele falou do ponto de vista dele enquanto vereador, já em 2 mandatos, enfim, a experiência dele enquanto candidato. Então, a minha ideia agora é explorar você no sentido de pesquisa mesmo. Aquilo que o cidadão não vai conseguir te perguntar aqui, que talvez não vai ter acesso a você, então é a oportunidade que ele tem. Então, você pode fazer as perguntas, pessoal, ter esse balãozinho com sinal de interrogação, registre a sua pergunta que nós vamos responder durante a live. A pesquisa eleitoral ela é um dos gastos de campanha, como vários outros gastos, está lá elencados lá na legislação, na Lei 9.504, de 97, também está na Resolução 23.607, como um dos gastos de campanha. Então, e aqui qual era a minha ideia? É dos cuidados que você tem que ter para contratação desse tipo de despesa. Porque não é todo mundo que é um pesquisador, não é todo mundo que tem toda a estrutura de um instituto de pesquisa, mas a FENIM vai estar conversando sobre esse debate. Então, você tomar esse cuidado, porque uma vez contratou e aquele profissional ou aquela empresa que você contratou, de fato, não é uma empresa de pesquisa, aí certamente você terá um problema seríssimo na prestação de contas. E durante a campanha eleitoral, surge muito essas pessoas que às vezes vêm de outra cidade, eu sou pesquisador, eu faço pesquisa, e de fato você está ali naquele euforismo da campanha, acaba contratando, acaba fechando o negócio, mas aí quando vai entregar o resultado não é aquilo que você almejava, não é aquilo que deveria ter sido contratado. Então, assim, a minha ideia é nesse sentido, para a gente trabalhar nessa linha. A pesquisa eleitoral tem muito de cunho jurídico, muito detalhe jurídico nele. Então, assim, nós vamos tentar esclarecer no máximo que a gente puder nesse ponto jurídico, mas quem que não puder ser esclarecido aqui, que tem uma ótica jurídica, pode deixar a pergunta aqui que eu respondo lá na rede social à disposição. Perfeito? Então, esse é o nosso objetivo. Então, convida quem você quiser convidar, que tem interesse em ouvir essa matéria, que tem interesse de ouvir esse projeto, essa ideia, e cai para dentro que a gente vai ter muito o que conversar nesse bate-papo nessa próxima hora aqui. Daniel, primeira pergunta para você, meu irmão. Por que fazer pesquisa? Bom, Adeildo, uma situação que a gente precisa entender, né? Primeiramente, sobre essa questão legal. A gente tem campanhas de situação e tem também campanhas de oposição. E a primeira grande diferença é quando o cliente ele é governo, né? Quando ele é governo, então ele vai buscar reeleição ou vai tentar ajudar um companheiro ali a ser o seu sucessor, é muito importante, e a gente está há menos de um ano da votação, talvez quem não fez enquanto gestor, talvez esteja até atrasado nesse momento, é muito importante para ele monitorar a imagem do governo, porque a satisfação com o governo está diretamente ligada à decisão de voto do eleitor. É raro a gente ver alguma cidade onde a gente tem um prefeito bem avaliado e ele perde a eleição, né? É claro que ele está no jogo, mas, via de regra, uma cidade onde o prefeito é bem avaliado, as chances de reeleição ou de sucessão são maiores, né? Então, a gente entende aí, num primeiro momento, que a pesquisa de governo ela é importante para todo mundo que já está no poder e que queira entender um pouco do mandato para que, de alguma forma, ele consiga comunicar para o eleitor, no processo eleitoral, as coisas boas que ele produziu naquele mandato, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, que o prefeito ele está interpretando que ele está fazendo uma boa gestão, mas o eleitor não está percebendo que, no ponto da saúde, por exemplo, ele está fazendo um bom mandato. E aí a gente vai pegar e vai orientar que ele precisa melhorar ou implantar uma estratégia de comunicação, né? E ele vai buscar um profissional de marketing para fazer essa execução dessa estratégia, mas ele vai buscar esse profissional com a informação precisa, né? Eu preciso melhorar a imagem da saúde pública do meu município. Então, o primeiro ponto é esse. É quando a gente tem um diagnóstico do mandato que a gente está no poder, para a gente conseguir, né, ter mais eficiência na comunicação ao eleitor e, naturalmente, lá no futuro, converter essa comunicação e todo esse relacionamento aí em voto. E o segundo momento é quando a gente é oposição, né, Adriano? A pesquisa é muito importante. A gente sabe que uma campanha de oposição ela é muito difícil, ela não é fácil. Então, ela tem um papel muito importante. Geralmente, os candidatos de oposição nos procuram com um acordo, né? Junta-se ali 2 ou 3 candidatos de oposição e eles fazem compromisso de quem tiver mais viabilidade eleitoral, quem tiver maior probabilidade de vencer a disputa,
ele vai ser o candidato apoiado pelos outros candidatos do grupo. Então, quando há essa união, a oposição consegue realmente ter um desempenho melhor numa pesquisa ou numa disputa eleitoral, né? Então, ela é muito importante para ajudar nessa decisão de quem vai ser candidato ou não. No segundo momento, a oposição também consegue comprovar com uma pesquisa que a candidatura tem sustentabilidade eleitoral, né? Os eleitores eles estão dispostos a votar num candidato de oposição e aquilo ajuda o candidato até na parte de arrecadação de recursos, né, Adeildo? Então, ano que vem, a gente sabe que tem regras para conseguir captar recursos, pessoa jurídica não pode doar, pessoa física sim, tem a questão dos limites, mas uma campanha que tem chances reais de vitória, ela tem mais facilidade de conseguir captar recursos. E aí a pesquisa chega a ajudar nesse ponto também, né? Ao grupo político, aos candidatos, a demonstrar para o seu deputado, a demonstrar para os seus apoiadores ali financeiros que tem uma chance real de vitória, né? Atraindo esse investimento. Um ponto interessante que você acabou de colocar aí, que de fato a pesquisa ela é um forte aliado para você captar recursos para uma campanha eleitoral. Se você tem uma pesquisa favorável, uma pesquisa que os números você consegue demonstrar que você está ali naquela linha de frente na campanha, que você está ali, fato a ser eleito, então as pessoas que tendem a ajudar em uma campanha buscam ajudar uma campanha nessa situação. E de outro lado também, se você tem uma campanha demonstrando uma pesquisa que ela não está legal, você vai ter que convencer aquele doador, me ajuda aqui, senão não tem condições não. Então você tem que me ajudar aqui nessa contribuição, né, da doação, porque para a gente tentar reverter esse quadro. Agora você botou um negócio interessante, que é a questão da pesquisa de governo. Era até uma pergunta que eu até relenquei aqui para você, Afim, que você já até deu uma resposta, mas eu queria só ratificar essa ideia. Porque, na verdade, a pesquisa de governo, ela tem, além do viés eleitoral, obviamente, você consegue ali ter vários dados, várias informações, que daria tal tempo de corrigir. Você também tem uma questão do viés de administração, né? Da aplicação dos recursos públicos. Você está ali executando, você está ali alocando para a população. Às vezes o gestor, na ideia de gestão, ele aplica mais recursos numa área, de acordo com a concepção dele, que aquela área ali é uma área que ele acha que é interessante, que é bacana, mas para a população talvez não é aquela área que seja tão interessante, que talvez ele colocar recurso em outra área que talvez está faltando. Então, a pesquisa de governo, de fato, ela é extremamente importante, tanto no viés eleitoral como no viés de gestão mesmo, e eu recomendo para quem está no exercício do poder aí, ainda dá tempo de fazer essas pesquisas e que o faça. Mas, Daniel, por exemplo, o cara que vai ser candidato a vereador, que não tem, assim, ele ainda não tem essas condições de, teoricamente, financeiro, de fazer uma pesquisa dessa. Acho que tem algum mecanismo, assim, para ele levantar, para ele ter uma... O Ale falou na semana passada para a gente, que para um candidato a vereador que queira disputar uma campanha, ele tem que ter uma causa, ele tem que ter uma dor, que ele quer vender essa dor. E você acha que num modelo de pesquisa para um vereador que quer entrar no mandato, você acha que entrar numa campanha eleitoral, o que você sugeriria para ele fazer nesse momento? Bom, Adeildo, a pesquisa, ela tem... A gente, na verdade, está falando de um tipo de pesquisa que é geralmente o que sai na TV e é um tipo de pesquisa que é mais popular, que é a pesquisa quantitativa, né? Que é aquela pesquisa que a gente vê o resultado sendo divulgado e que, via de regra, a população tem acesso. Esse tipo de pesquisa que é divulgada é a quantitativa. E essa quantitativa, ela não tem muita eficiência para um candidato a vereador, né? Para um candidato a vereador, a gente recomenda que realmente ele faça uma campanha de nicho, né? O que é a campanha de nicho? Exatamente o que o Ale falou, eu acompanhei a live do Ale, acompanhei dos seus outros convidados, né? Inclusive, parabéns pela live, Ale. E aí a gente orienta que o cliente ele tenha esse cuidado de fazer uma campanha de nicho, não tentar abraçar toda a cidade, não tentar fazer uma campanha muito grande, porque a campanha de vereador ela tem, por natureza, ser uma campanha segmentada, onde é melhor você ter uma boa votação num nicho menor do que você tentar abraçar 100% da população, né? Então, para o vereador, a recomendação é essa. Agora, Deildo, eu acho importante voltar no ponto que você falou aí sobre a pesquisa para governo, né? Que a gente tem uma questão legal também que precisa ser observada.
Então, quem é governo, né, e pretende comprar ou compra pesquisa de avaliação do governo, não pode colocar questões de intenção de voto nessa pesquisa e pagá-la com recurso público. Então, a legislação, ela permite que os municípios contratem serviços de pesquisa de opinião, né? Até porque é muito importante para essa elaboração do plano plurianual ou para o planejamento de investimento ali da gestão pública. E eu acho até importante fazer uma interpretação legal aqui nesse ponto, que é a leitura dos dados. O que é a leitura dos dados? A gente, às vezes, tem, Adeildo, uma pesquisa onde vai perguntar qual o principal problema da cidade, na opinião daquela população. E aí a gente sabe, né? A saúde é uma dor em todos os municípios brasileiros, e por mais que a saúde esteja bem naquele município, ela sempre vai aparecer no top 3. Ela sempre vai ser um dos 3 principais problemas da cidade. Então, na verdade, a gente não analisa só a informação crua, né? Que é olhar lá e falar, saúde é o primeiro problema, então eu tenho que investir mais em saúde. A gente analisa, na verdade, com alguns parâmetros de comparação. E todo mundo que vai analisar uma pesquisa precisa ter algum padrão de referência. O que é esse padrão de referência? O padrão de referência pode ser cronológico, por exemplo, né? Então, eu fiz uma pesquisa de avaliação do governo no ano passado. E esse ano eu fiz outra pesquisa com a mesma metodologia. Quando eu comparo quantos por cento da população pediu que melhorasse o investimento na saúde, com quantos por cento pediram que melhorasse o investimento na saúde no ano passado, eu vou ter uma evolução dessa informação. Se eu tiver 3 ou 4 pesquisas, melhor ainda. Então, eu sei que a avaliação, por exemplo, da saúde já está melhorando, porque a população está pedindo por mais investimento na saúde esse ano do que estava 2 anos atrás. Então, é muito importante para a gente conseguir analisar esse dado olhando cronologicamente, ou, né, uma outra possibilidade é quando a gente tem informação de outras cidades parecidas com a nossa. Então, às vezes, a gente tem uma cidade pequena ali e a gente tem o mesmo dado, mas aquele dado pode ser interpretado de uma maneira positiva ou negativa, se a gente não souber analisar. Então, vou dar um exemplo. 60% de aprovação de governo. 60% de aprovação de governo é alto? É baixo? Aí a pessoa me pergunta. Eu falo, depende. Depende de quê? Principalmente do contexto que a gente está vivendo. A gente teve o governo do Aécio Neves, na época em que foi governador do estado de Minas, que ele bateu mais de 80% de aprovação de governo. E aí, depois daquele período que ele teve ali, uma avaliação muito alta, ninguém consegue atingir mais aquele nível de aprovação de governo. E de um tempo para cá, a gente tem várias cidades pequenas aí que vão ter uma aprovação de governo ali na casa de 80%. Então, se eu tenho uma média de municípios parecidos com o meu, que estão com 80% de aprovação, perceba que 60%, ele está 20 pontos percentuais abaixo da média de outros municípios parecidos com o meu. Então, é um dado que aparentemente está bom, mas que quando eu comparo com outros municípios parecidos com o município que eu administro, é uma informação de que, na verdade, ele deveria estar um pouco melhor, né? E assim, os 60%, se você olha só para o dado cru, você pode ficar um pouco míope ali e chegar a uma conclusão equivocada, né? Daniel, uma menina perguntou aqui, um seguidor perguntou aqui, como analisar uma pesquisa como as que são divulgadas na TV? Então, eu vi essa pergunta, né? Achei ela muito interessante. E a pesquisa que aparece na TV, né, aquilo ali é a pontinha do iceberg. Eles divulgam num questionário com 30 perguntas, eles divulgam o gráfico de uma pergunta específica, né, que é a intenção de voto ali e como que aquele eleitor provavelmente vai votar no dia da eleição ali, ou como ele votaria se a eleição fosse na data de realização daquele levantamento. Então, aquele dado isolado, ele é muito frágil para a gente conseguir ter uma percepção de realidade ali de como que vai se dar o processo eleitoral. O que é o ideal? É que a gente consiga ver realmente a evolução do dado. Que a gente consiga ver se aquele candidato, por exemplo, que está no segundo lugar, tem uma disputa onde o candidato A está com 60, está com 50 e o candidato B está com 40. Mas o candidato B, ele estava com 20 há uma semana, e aí ele veio e na segunda pesquisa marcou 25 e agora ele está com 40. Então esse candidato ali, ele está com um desempenho muito bom, ele está numa tendência de crescimento.
E essa tendência de crescimento, a depender de quando será a votação, né, qual a distância que a gente está da disputa, e a intensidade com que esse crescimento está acontecendo, ele pode resultar numa vitória, por mais que ele esteja em segundo lugar nesse momento. Então, é um ciclo de vida da campanha eleitoral que a gente fala. Não adianta nada a campanha crescer antes da hora se ela não tiver sustentabilidade, se ela não tiver condições de manter aquele desempenho até o dia da votação. E aí, às vezes, vem umas pessoas que são fenômenos eleitorais, que aconteceu aqui na região, né? Não vou citar o nome, mas aconteceu também no estado de Minas, que foi o governador Zema, né, na primeira eleição dele, e que acontece a todo momento, que são candidatos que conseguem fazer essa arrancada. Então, às vezes, na pesquisa, há um ano da eleição, como agora, o candidato nem aparece com 3%, com 2% de intenções de voto, mas isso não significa que ele não tenha competitividade. Tem outros indicadores que a gente pode olhar que vão nos dizer que esse candidato tem condições, desde que haja 3 coisas, né? Tempo, dinheiro e conhecimento. Então, se a gente tiver capital para investir, se a gente tiver tempo para trabalhar e se a gente tiver conhecimento, a gente consegue disputar e provavelmente vencer uma eleição. Interessante uma coisa nessa sua fala, que o próprio Ale até comentou isso na live passada, a questão de, às vezes, o candidato, no euforismo de iniciar uma campanha, ele começa de uma forma muito eufórica, muito querendo fazer tudo que é possível, ir em todos os lugares, fazer todas as propagandas, fazer todo tipo de material gráfico. E ele vai numa crescente bacana, mas quando chega no final da campanha, ele já não está com fôlego mais. Ele já não tem nem fôlego mais financeiro, que é uma questão crucial em uma campanha eleitoral, e nem fôlego também de campanha, no sentido de demonstrar algo novo. A lei falou muito isso aqui. Então, eu penso que, aí você me corrija se esteja correto, a pesquisa, eu já vi muitos candidatos que em pesquisa, assim, no início da campanha, estavam super bem nas pesquisas, assim, falaram, não, esse aqui é fora da curva, vai ganhar fácil. Favoritíssimo. Favorito clássico. Aí eles, vamos dizer, a gente fala, senta na pesquisa, relaxa numa campanha, e aí chega no resultado, não é o resultado esperado. Então, assim, como é que seria assim, um ponto de equilíbrio que você acha para medir essa coisa, assim, fazer mais pesquisa ou não, a leitura da pesquisa, a forma que a pesquisa é feita, na sua experiência, você já teve tantas campanhas aí de nível municipal, de nível federal, você já participou de várias campanhas, qual é a sua experiência nesse sentido aí, meu irmão? Então, David, realmente a pesquisa ela é muito importante em todo momento durante a eleição ou na pré-campanha, né? O que acontece? Tem coisas que você pode esperar porque você consegue controlar aquela variável, né? Então, por exemplo, colocar a campanha na rua. Realmente, você precisa ter um cuidado maior para colocar a campanha na rua. Começar a visitar eleitores e começar a conversar sobre as eleições. Além da limitação legislativa, a gente tem a questão também de financeiro, né? Porque a gente sabe que você aumenta o custo da campanha quando você tem um contato direto com o eleitor ali, né? Então, existem formas de você trabalhar antes de você pedir o voto. Você sabe, né, do ponto de vista operacional, a gente tem campanhas que às vezes não tem dificuldade financeira. A campanha tem o recurso para contratar as pessoas que são necessárias para fazer o trabalho de divulgação, por exemplo. Ela tem o recurso para contratar aquelas pessoas, mas ela tem a dificuldade de conseguir contratar porque às vezes ela não se preparou e não tem um contrato padrão pronto, ela não tem uma equipe para fazer a contratação de 100 pessoas simultaneamente, ela não tem uma prioridade na gráfica para conseguir comprar o material com o prazo que ela precisa para começar a trabalhar a campanha. Então, quer dizer, isso tudo são coisas que são planejadas e feitas na pré-campanha. São coisas que você vai organizar na pré-campanha para que na campanha você esteja com tudo redondo e consiga fazer essa questão da divulgação da sua marca e da sua mensagem ali para torná-lo conhecido ou para converter aquele conhecimento em voto. Então, é o principal ponto, né? A gente ter esse cuidado aí com a pré-campanha, mas a pesquisa, ela é muito importante o tempo todo. Imagine só, a gente compara um instituto de pesquisa com um laboratório. E, inclusive, a amostra, cientificamente falando, né, ela é similar a uma amostra de sangue. Então, a gente vai no laboratório e dentro do laboratório, para saber qual que é o nosso quadro clínico, via de regra, a maior parte dos exames que a gente faz é um exame de sangue.
E ali eles tiram uma ampola de sangue e com aquela ampola de sangue eles conseguem ter uma amostra do nosso corpo como um todo e saber qual que é o nosso quadro clínico, qual que é o estado de saúde ali daquela pessoa. Então a gente não faz o exame de sangue só a hora que a gente está doente, né? É claro que tem gente que é imprudente, mas o ideal é que você faça exames de sangue ou que faça uma visita ao médico de maneira preventiva, de maneira paliativa ali, para que você tenha uma saúde sempre monitorada e uma qualidade de vida. Então, quando um cliente nos procura e a gente faz um trabalho, um diagnóstico no município dele, é como se a gente estivesse fazendo um exame, é como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico de qual o quadro clínico daquele governo, ou qual é a imagem ou a opinião daquela população. E com essa informação, é mais fácil você trabalhar. Então, você não vai no médico, né, que aí seria o profissional de marketing que vai atuar na sua campanha, e o médico vai te tratar de trás da orelha. Ele não vai te dar uma medicação forte como um antibiótico, ou vai te dar algum tipo de recomendação de tratamento, sem que ele tenha um diagnóstico do seu quadro clínico. E a pesquisa, ela funciona como esse diagnóstico para a gestão pública ou para as campanhas. A gente consegue identificar como que está o quadro daquela imagem daquele candidato de oposição, daquele governo ou daquele candidato de situação, para que a gente oriente ele onde ele precisa tratar essa imagem. Né? Ele está com um problema? Ele tem uma necessidade de tratamento de imagem? Não, está tudo bem, está tudo saudável. A gente vai fazer o quê? A gente vai apresentar esse candidato para mais pessoas, já que ele é um excelente candidato, mas ele não tem problema de imagem. Então vamos mostrar para todo mundo quem é esse cara. Qual é a melhor forma de apresentar esse candidato? Qual é a imagem dele ideal, né? Quer dizer, ele é uma pessoa que é um empresário bem-sucedido, ele é um excelente pai de família e ele é uma pessoa que atua na igreja. Qual das três pessoas ali, que essa mesma pessoa é, qual das três personalidades, personas dessa mesma pessoa tem mais capacidade de agregar voto ou né, retorno de imagem para esse político? Né? Porque ele pode falar as três coisas, mas no final das contas a gente está lidando com hierarquia da informação. Você vai escolher aquilo que você comunica que vai te dar um retorno de imagem maior ou melhor. Então é isso, a pesquisa ela vai ser esse diagnóstico para mastigar para você, para te dar o caminho mais fácil, para te mostrar qual é a forma mais fácil de você conseguir conquistar o voto daquele eleitor. Sem manipulação, sem fazer nenhum tipo de trucagem. Por quê? Porque é o próprio candidato mostrando ali os pontos fortes dele e, naturalmente, neutralizando ou procurando melhorar os pontos fracos. Né? Perfeito, meu irmão. Deixa eu cumprimentar aqui, ó, Suélio Lacerda. Abraço, Suélio. Foi um grande requisitante dessa live, viu, Suélio? Foi candidato a senador, candidato a prefeito da cidade. Suélio, um abraço para o senhor. Daniel Gerard, aqui lá de Manhuaçu. Tem uma turma de fora aqui, ó. Pessoal aqui, ó, doutora Carlos Divino. Tem uma turma de longe aqui, ó. Doutora Neandro, Leonardo Vilarino. Enfim, moçada, ó. Não dá para cumprimentar todos, não, só registrando alguns, porque tem bastante gente, foi passando, mas só sinta-se abraçado e enfim, vamos continuar aqui, irmão. É que você falou no início, mais cedo um pouco agora, sobre a questão de pesquisa qualitativa e tem quantitativa, né? É isso. Ó, tia Flotônia, Regina, tia Flotônia, Regina, um abraço, Regina, tudo de bom para você. Tá sendo prestigiado, hein, Daniel? Isso sou eu, não sei você, hein, parceiro. Bacana. Obrigado, pessoal, pela presença aí, por dispensar essa atenção aí para nos ouvir aí na véspera do feriado. Hein, brother? Essa questão de qualitativa e quantitativa. E enquete? Vamos aproveitar e já vai as três logo de uma vez. Então vamos lá. Adeildo, a gente tem a pesquisa quantitativa, que é essa que a gente vê a divulgação na televisão e a gente vê o resultado das campanhas, né? Essa quantitativa, ela tem uma metodologia que ela é uma metodologia amostral. O que é isso? É a analogia que eu fiz do laboratório do exame de sangue, né? Onde a gente faz uma amostra da cidade, quer dizer, o IBGE, o TSE, ele tem os dados da população daquele lugar, então ele me diz que em Alpercata, por exemplo, um abraço para o nosso prefeito Rafael de Alpercata, que inclusive está na live aí. O município de Alpercata, por exemplo, o TSE e o IBGE
foram lá e contou a população e os eleitores. E aí eles me disseram que lá tem, por exemplo, 54% de mulheres e 46% de homens. Ele me disse que vai ter 40% da população que estudou pouco, 30% que estudou na média e o restante que estudou um nível superior. Então, a gente vai ter uma informação de gênero, de faixa etária, de escolaridade e de localidade que os dados oficiais do nosso país vão nos dar. Então, eu tenho essa informação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amostra dessa população, eu vou fazer um retrato das pessoas dessa população, para que eu entreviste pessoas que representam 100% daquelas pessoas, né? Então, eu vou ter o meu pesquisador, que vai a campo, nesse exemplo de Alpercata, por exemplo, ele vai a campo com uma guia que a gente chama, né, que é uma guia amostral, onde ele precisa trabalhar em determinada rua, e naquela rua ele precisa entrevistar 10 pessoas, sendo 6 mulheres e 4 homens. Dessas 6 mulheres, 2 têm que ter ensino fundamental, 2 têm que ter ensino médio e 2 têm que ter ensino superior. Dessas 6 mulheres, a gente precisa que 2 sejam jovens, 2 tenham a idade adulta e 2 tenham a idade mais idosa. Então, perceba que é um quebra-cabeça. O meu pesquisador ele não sabe quem ele vai encontrar naquela cidade, não tem uma determinação específica de quem ele vai entrevistar, mas ele precisa encontrar pessoas com aquelas características, porque aquelas características já foram informadas anteriormente, já estão nos dados oficiais, que pessoas naquela cidade ali representam o todo, né? Então, a gente vai fazer esse quebra-cabeça ali na cidade inteira, nos distritos, na zona rural, e a gente vai conseguir ter uma projeção de como aquelas pessoas pensam dentro daquela representação amostral, né? E a gente sabe que as pessoas, elas pensam parecido de acordo com a questão do gênero, né? Mulheres e homens pensam diferente, a questão da idade, a questão da escolaridade, principalmente. Tem pessoas que gostam de fazer perguntas relacionadas à questão da renda, mas a gente particularmente evita fazer esse tipo de questionamento de renda por ser um pouco invasivo e por questão de segurança também, né? Porque muita gente fica insegura de informar renda, mas esses dados eles influenciam muito em como a pessoa pensa e como ela vota. E aí a gente considera esses dados para fazer um retrato daquela população. Isso é a pesquisa quantitativa. Quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente está referindo-se, né, à etimologia da qualidade. Então, quando eu falo de qualidade, eu estou priorizando, na hora de fazer um trabalho de campo, eu estou priorizando um número menor de pessoas. Então, na quantitativa, eu vou entrevistar de 300 a 2.000 pessoas numa pesquisa numa cidade do porte da nossa região aqui, de 310 a 2.000 entrevistas, mas numa qualitativa, eu vou fazer 5 ou 6 grupos focais, que a gente chama, que são grupos de discussão. E dentro desses grupos de discussão, nós vamos ter em torno de 5 a 8 pessoas. Essas 5 a 8 pessoas também vão ser selecionadas de acordo com as características sociodemográficas dela. E aí a gente vai colocar essa turma para conversar sobre política. E ali a gente vai medir outras coisas. A gente não vai medir intenção de voto. A gente vai medir ali, por exemplo, como se dá essa relação da decisão do voto, quem influenciou quem, né? Se, por exemplo, uma mulher que tem uma característica X, ela influencia outro perfil de mulheres, quais temas chamam mais a atenção daquelas pessoas, como que elas debatem aqueles assuntos que estão sendo pautados na campanha eleitoral. Então, é um trabalho mais qualitativo, você trabalha melhor a informação que você colhe naqueles grupos. Então, são grupos que vão ficar 2 horas discutindo, são 6 grupos, que vão ficar discutindo durante 2 horas ali a pauta que a gente vai colocar, e ali a gente vai ter um conteúdo que depois a gente vai analisar e vai chegar a muitas conclusões interessantes também para ajudar o cliente ali a construir a campanha e a entender o processo eleitoral como um todo. A campanha eleitoral dessas duas, qual que você acha que é mais, podemos ter alguma que é mais eficiente do que a outra, no sentido de campanha eleitoral? As duas são sinérgicas. A que todo mundo faz e que é indispensável é a quantitativa realmente, porque ela ajuda a definir a estratégia. Eu tenho clientes, por exemplo, que fazem toda a estratégia de distribuição, de contratação de mão de obra da campanha em cima do resultado da pesquisa, né? Então, a pesquisa vai dizer, por exemplo, que eu tenho a região 1
que essa região 1 eu vou ter uma votação dentro da minha média. A região 2, eu já estou muito abaixo da minha média, mas a rejeição que eu tenho na região 2 é uma rejeição alta. Então, é muito difícil você converter aquela rejeição ali, né? É mais trabalhoso você trabalhar um eleitor que te rejeita. E na região 3, eu tenho um eleitor que nem me conhece. Aquele cara nem sabe que eu existo, ou sabe de uma maneira superficial. Então é mais fácil você ir para a região 3 e na região 3 você se apresentar e tentar trabalhar ali o voto da região 3, que é mais fácil de você conseguir do que na região 2 ou na região 1, que você já tem um bom desempenho. Então perceba que a partir do resultado da pesquisa a gente consegue orientar o trabalho de campo e ajudar principalmente a equipe de marketing, a equipe de rua a estabelecer qual vai ser a estratégia. A qualitativa, ela via de regra, ela é feita em municípios de maior porte, mas ela pode ser feita em qualquer lugar. Mas por quê? Porque a qualitativa, ela nos traz muito conteúdo. O que eu vou falar no programa eleitoral? O slogan que eu vou definir na minha campanha? Qual ação tem mais peso? Qual tem menos peso? O que vale a pena eu investir? E qual discurso vale a pena eu fazer que vai ter maior probabilidade do eleitor se identificar e trazer para mim ali um retorno melhor, né? Então, esses dois aí, e já eu te falo da enquete que eu ainda estou devendo. Mas deixa eu só responder uma pergunta que fizeram aqui. Ó. Se a pesquisa pode ser custeada com recurso do FEFEC. Pode. O FEFEC é o fundo eleitoral, o fundão, né, que todo mundo conhece com mais tranquilidade. A pesquisa pode ser custeada sim com recurso do FEFEC, também pode ser custeada com recurso do fundo partidário, que é um outro recurso que pode ter durante a campanha, e pode ser também com recurso próprio do candidato, porque é uma despesa de campanha. Está elencada lá na lei quais são os tipos de despesa, e essa é uma delas. Você tem que tomar cuidado, você que perguntou, é o seguinte, quem é que você está contratando? Se de fato, realmente, o que ele vai lhe entregar é uma pesquisa. Se de fato ele pode fazer uma pesquisa seguindo o rigor que a própria lei trata sobre pesquisa. Tem uma resolução exclusivamente de pesquisa, 23.600, 2019. Ela exclusivamente trata de pesquisa, com todos os regramentos, com toda a forma que ela tem que acontecer, de que forma que ela tem que ser realizada, a forma que ela vai ser registrada na Justiça Eleitoral. Então você tem que tomar esse cuidado de quem você está contratando. Você tem um recurso do FEFEC, requer mais um detalhe ainda, porque o recurso do FEFEC, para quem não sabe, é um recurso público. Então você presta conta tanto para a Justiça Eleitoral como para o Tesouro Nacional. É uma prestação conjunta. Então você tem uma análise mais criteriosa desse recurso, inclusive tem umas regras diferenciadas para você estar utilizando. Então você pode sim usar tanto desses recursos. O cuidado você tem que ter é na forma da contratação, se de fato realmente aquela empresa que você está contratando é uma empresa de pesquisa. Só se você verificar o CNPJ, se lá não falar que é pesquisa, se lá não tiver no QNAI de pesquisa, isso já é um indício que você não pode contratá-la. Uma coisa que também o Guilherme perguntou aqui, olha, é o retrato da região em pesquisa. Como é definida a margem de erro? Tem diferença? É interessante a pergunta, né? Ela está dentro da pergunta da pesquisa quantitativa, né? Então a gente falou da quant, falou da quali, eu estou voltando à quant. A pesquisa quantitativa, ela tem uma fórmula, né, amostral ali, ela é uma fórmula científica que você aplica e você vai ter ali o universo, que é o tamanho do município, né, o tamanho ali em número de habitantes ou de eleitores, a critério do pesquisador, e aí você vai fazer nessa fórmula ali o cálculo a partir do número de habitantes e a partir do intervalo de confiança que você quer ter, né? Então a gente trabalha entre 80% e 90% de confiança, aí você vai ter a margem de erro da pesquisa que vai ser calculada a partir dessa fórmula. Então, é até muito curioso, a pergunta muito interessante, porque as pessoas acham que, por exemplo, quanto maior a amostra, você vai diminuir a margem de erro numa proporção similar. E, na verdade, não é. Chega num determinado momento que o custo operacional para você fazer uma pesquisa, ela aumenta de uma maneira muito grande, mas a margem de erro não diminui de uma maneira relevante. Então, quando você chega ali a algo em torno de 2 pontos percentuais de margem de erro, e aí no município como Valadares a gente está falando de algo em torno de 1.300 a 2.000 entrevistas, e em municípios
pequenos, a gente está falando em algo em torno de 800 entrevistas para 2% de margem de erro, aí você pode ouvir, por exemplo, né, uma cidade de 5 mil habitantes, você pode ouvir 400 pessoas ou você pode ouvir 2.000 pessoas, que o resultado vai ser muito parecido. Então, não vale a pena você aumentar muito o volume de entrevistas, porque a margem de erro não vai diminuir numa proporção relevante. Então, é isso. Via de regra, a gente trabalha ali com a margem de erro que vai de 2 a 3,5 pontos percentuais, é uma margem de erro aceitável, e isso significa, Deildo, que se a gente realizasse, um cenário hipotético, né? A gente fez uma pesquisa, vou voltar no caso de Alpercata, que é um exemplo fácil, a gente fez uma pesquisa em Alpercata. Se você fizesse 90 pesquisas em Alpercata na mesma data, né, que é o intervalo de confiança de 90%. Se você fizesse 90 pesquisas em Alpercata naquele mesmo período, elas estariam, né, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O que significa? O governo de Alpercata tem 80% de aprovação. Ele, na verdade, pode ter 80 mais 3,5 ou 80 menos 3,5. Então, é uma variação de 7 pontos percentuais nesse exemplo ali, que pode estar dentro da margem de erro. Então, se eu fizesse aí outras pesquisas, né, se eu fizesse, na verdade, 100 pesquisas, em 90 delas, se o intervalo de confiança for 90, em 90 delas, a margem de erro ali, o mesmo dado, ele ficaria variando ali dentro dessa casa dos 7 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, é isso aí que é o cálculo da margem de erro e do intervalo de confiança. Né? O mais importante realmente é que a pesquisa represente 100% da população ali e que ela tenha os critérios amostrais obedecidos, porque não adianta nada eu falar que a pesquisa tem uma margem de erro baixa, mas a amostra está errada. Né? A amostra estiver errada, se você tirar o sangue da pessoa, por exemplo, não tem a regra que quando você vai no laboratório você tem que ir em jejum, geralmente você não vai no laboratório de manhã, então se você tira o sangue de uma maneira errada, num horário errado, sem observar o jejum, você vai ter o seu exame de sangue prejudicado. Então não adianta nada a pessoa falar que a margem de erro é 2 pontos percentuais, 1,5, e a amostra não estiver correta. Ô, Daniel, amostra, vamos, essa é uma questão, só curiosidade. Tem um percentual mínimo, assim, por exemplo, em cidade 5 mil habitantes, qual percentual para você ter como amostra de fazer levantamento? Tem algum critério para isso? Não tem critério. O que é um senso comum do mercado de pesquisa? Tem empresas que começam em 200 e poucas entrevistas. A minha empresa, especialmente, ela não faz menos do que 310 entrevistas. Né? Então, uma pesquisa numa cidade de pequeno porte, o mínimo que a gente faz é 300. Ah, mas o cliente quer que você faz 100, quer que você faz 200. A gente agradece a oportunidade de dar o orçamento, mas a gente nem trabalha, porque realmente você tem uma margem de erro muito grande. E a amostra é muito pequena. Então, você não consegue nem trabalhar direito com aquela pesquisa, né? Mas vamos lá. Uma pesquisa, quando ela tem uma amostra pequena, uma amostra mínima, por exemplo, a amostra de 310, no nosso caso, você não consegue estratificar muito ela. O que significa isso? Significa que aquele resultado que eu estou dando, ele é um resultado relevante para 100% da amostra. Mas quando eu vou lá e pego e divido aquele resultado para, por exemplo, bairro, teve bairro que teve 15 entrevistas, 10 entrevistas. 10 entrevistas é insuficiente para você falar como aquele bairro pensa. Então, essas 10 entrevistas, essas 10 pessoas que foram entrevistadas ali, elas não têm uma representatividade relevante para nos dizer como aquela comunidade vai votar. E aí, se eu tenho uma amostra mais robusta, automaticamente eu consigo aumentar o volume de entrevistas naquele bairro. Então, onde deveria ser, onde foi 10, na verdade, subiu para 25 ou 30 entrevistas. Aí eu já consigo dar um resultado, né, de como aquela comunidade está pensando, mais crível, um resultado que vai ter uma margem de erro menor, né, que aí é a importância de você ter uma amostra um pouquinho mais robusta, né, mas equilibrando sempre o custo para o cliente, um produto que tenha um custo acessível, mas que ele garanta também a qualidade, né? Ah, entendi. Então, basicamente, você não tem um critério, tem um critério daquele que trabalha com a pesquisa, né, de empresa, dependendo do profissional, né?
Bom, é respondido, meu irmão. Me fala uma coisa aqui. Essas pesquisas de rede social, o povo gosta muito de fazer isso agora. Você vota em fulano, vota em ciclano e põe lá nos stories de rede social, de Facebook. O que você acha dessa entrevista? Você acha que ela é ela dá para ter um norte aquilo ali ou aquilo ali? O que você entende, você acha dessa pesquisa? Na verdade, não é nem É, pesquisa, é um levantamento, né? Uma amostragem, é uma enquete, uma né? É uma enquete, enquete, não na verdade, tecnicamente não é considerado uma amostragem. Por quê? enquete. Porque, na prática, a enquete, a diferença da enquete para uma pesquisa quantitativa é que a enquete ela não faz o controle amostral, né? Ah, ok. Então, resumindo, aquilo que eu falei lá atrás, para quem não acompanhou a live aí, que chegou depois, de que o pesquisador ele vai a campo, então ele vai trabalhar em determinado bairro e ele recebe uma encomenda de quais são as características das pessoas que ele vai entrevistar naquele determinado bairro, isso aí ele está fazendo um controle amostral durante o trabalho de campo. Então ele está fazendo o preenchimento daquele quebra-cabeça ali, encontrando pessoas com características que representam o todo. Quando você faz uma enquete na internet, por exemplo, automaticamente você já eliminou as pessoas que não têm acesso à internet. Ah, mas hoje todo mundo tem acesso à internet, mas não é todo mundo que segue a página que está realizando a enquete. Aí você fala assim, mas de qualquer forma, muita gente viu a enquete. Aí você fala assim, tá, mas eu tenho dados aqui, e eu posso mostrá-los, se a pessoa quiser, que o volume de acesso à internet, ele é proporcional, ele é inversamente proporcional à idade. Então, quanto mais velha a pessoa, menor o volume de pessoas que acessam a internet. Aí imagina nesse cenário, Adeildo, que eu tenho um candidato que ele está ganhando a eleição, principalmente porque ele tem votos com o eleitor de idade média alta. Então, o candidato A, ele é muito querido pela população de idade média alta, de 45 anos acima. Esse candidato A que tem esse desempenho bom com 45 anos acima, ele provavelmente vai sair prejudicado numa enquete, sem movimento artificial de pedir os candidatos os eleitores que votem naquela enquete. Então, assim, de cara a gente já tem esse primeiro prejuízo aí, que mesmo que a enquete diga que não houve nenhum tipo de indução, que qualquer um podia entrar e votar apenas uma vez, a gente ainda fica suscetível a esse tipo de manipulação, que é naturalmente o perfil das pessoas que responderam a enquete não correspondeu ao perfil de 100% do eleitorado daquela cidade. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que a enquete, por exemplo, a gente pode ter um vereador ou pode ter uma liderança do prefeito que tem mais facilidade com a internet. E aí aquela enquete entrou no Instagram, aquela pessoa compartilhou a enquete no perfil dela, ele é um digital influencer, ou compartilhou aquela enquete com o grupo político, e aquele grupo é bem engajado, aquele grupo político votou e pediu um monte de gente para votar, e aí realmente ele falou, pegou e inflou aquela enquete. Mas é artificial, né? Não é um movimento que realmente garante que 100% das pessoas que participaram da enquete representam o 100% do eleitorado, né? Um grupo mais forte se organizou e fez aquela enquete inflar de uma maneira artificial. Então, é por isso que a enquete hoje, ela é, inclusive, proibida, né, em determinado período ali no ano eleitoral. A gente ainda pode, e ainda está vendo algumas enquetes acontecendo. É interessante, eu acho legal, eu vejo, mas, assim, tecnicamente, e do ponto de vista científico, não tem muita validade para que você identifique ali uma estratégia ou que você tenha segurança de que uma campanha está com desempenho melhor que a outra. Tem uma pergunta aqui, o cidadão perguntou o seguinte: tem um amigo, ele está querendo me doar uma pesquisa eleitoral, posso receber? Não pode, meu irmão, de forma alguma. Porque a pesquisa, você só pode receber doação de pessoa física, de pessoas que também esteja lá naqueles critérios já elencados lá que é de possível doador. Normalmente, basicamente, assim, eu ainda desconheço uma pesquisa eleitoral que seja de pessoa física. Normalmente é CNPJ, é empresa. Até porque o Daniel falou lá no início que uma pesquisa envolve vários outros profissionais. Então não tem condição do cidadão Daniel, pessoa física, doar uma pesquisa para a minha campanha,
uma vez que ele tem uma série de outros profissionais que trabalham nessa campanha também. Então, não pode, de hipótese alguma, pesquisa é CNPJ, então o CNPJ é proibido doação para as eleições, logo você não pode receber pesquisa como doação, não. Você pode receber do dono da empresa, da pesquisa, uma doação para a sua campanha eleitoral. Ao invés de entregar o produto da pesquisa pronto, que ele dê recursos financeiros para que você possa contratar outro instituto para que possa fazer sua pesquisa. Nem recomendo você contratar dele mesmo, não, que pode dar uma conotação em que você simplesmente fez uma troca de arrecadação e contratação de despesa. Isso é muito perigoso na justiça eleitoral. Então, por regra, você não recebe pesquisa como doação, não. Você pode receber o recurso do dono da empresa da pesquisa. E lembrando, uma pergunta aqui. que a gente está falando aí no período eleitoral, que é quando você tem o CNPJ de campanha, né? Então, isso aí. Já na a gente tá prestação falando de contas. do mês de setembro do ano que vem em diante, né? Então, de agora até setembro, a gente realmente pode fazer a contratação da pesquisa de maneira direta e pode receber essa doação, desde que não esteja configurado que você seja candidato ainda, né? Agora, nesse momento, na verdade, a pergunta que ele fez foi justamente durante a campanha eleitoral, a partir do momento que ele já tiver feito o registro de campanha, já está lá, já fez a convenção, registrou, está lá, ou não está com o CNPJ, ele já está no período de campanha eleitoral e já está em captação de recursos. Então, nessa fase, não pode. Então, agora, por exemplo, nesse exato momento, poderia. Então, você tem os critérios para essa contratação, a gente tem uma recomendação para que se faça dessa forma, para ficar uma coisa como pré-campanha, desse valor de gasto de campanha como pré-campanha, tem que ter alguns cuidados nesta questão, sim. Olha a pergunta que foi feita aqui, Daniel, olha, na pesquisa das eleições para governador para a Bahia, no ano passado, a ACM Neto ganharia o primeiro turno, disparado no primeiro turno, e no final ele foi para o segundo turno e acabou perdendo. O que você acha que pode ter acontecido na pesquisa? Você acha que a pergunta foi essa? Na verdade, assim, o ACM ele é um exemplo clássico do que aconteceu, do que a gente falou agora há pouco, né, Adeildo? De que a campanha ela tem um ciclo de vida. E, naturalmente, e isso aí não foi uma pesquisa, a gente está falando de vários institutos, né, que utilizaram a mesma metodologia quantitativa, vários institutos disseram que o ACM estava liderando no início da campanha eleitoral ali, liderando com folga, né? Então, assim, primeiramente a gente precisa deixar claro que a pesquisa não é bola de cristal, ela não tem a obrigação de prever o futuro, né? Ela tem muita responsabilidade de conseguir identificar o diagnóstico daquele momento ali, mas quando a pessoa responde uma pesquisa, ela não assina um termo garantindo que o que ela falou na pesquisa ali, ela vai praticar no dia da votação. Mas, assim, então, primeira coisa que pode ter acontecido no caso da Bahia é que realmente o eleitor mudou de opinião, né? E o Jerônimo fez uma campanha melhor e vence uma eleição, não é o melhor candidato, é quem faz a melhor campanha. Então, o Jerônimo, ele pode ter virado a eleição em cima de ter trabalhado melhor a sua campanha. Eu me lembro, inclusive, que o próprio ACM lá deu uma derrapada na reta final da campanha. Eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas ele deu uma derrapada que foi muito criticada mesmo, e que pode ter prejudicado o desempenho eleitoral dele lá na reta final. E o segundo ponto é que realmente a gente tem um volume de pessoas que não respondem à pesquisa, né? Então você aborda essas pessoas, né? Fala assim, ei, tudo bem, meu nome é fulano, eu trabalho no Instituto de Pesquisa Confirma, e eu gostaria de fazer uma entrevista com pessoas aqui na sua comunidade, com a sua característica. Você poderia me dar uma entrevista durante alguns minutos? E a pessoa não está disponível para responder aquela pesquisa. Então, são pessoas que não são identificadas como vai ser o comportamento dela. Então, se o volume de pessoas que não respondem, a gente chama de não resposta, é muito grande, automaticamente isso pode ter um peso também no resultado da pesquisa. Por quê? Porque aquele retrato daquela população, ele ficou um pouco míope. Então, a segunda possibilidade é essa. E uma outra terceira possibilidade é que realmente a gente tem na pesquisa um volume de pessoas que vai responder para você assim, o fulano, se a eleição fosse hoje, quem você votaria para governador do estado da Bahia? E aí o entrevistado vai responder que ainda não sabe em quem vai votar. Ele ainda está decidindo em quem vai votar. Então você pega uma cidade ou um estado
como o da Bahia, que eu não me recordo qual era o volume de indecisos na reta final, mas que pode ter lá 20 ou 30% de indecisos na reta final, 20 ou 30% de indecisos na reta final é um volume de pessoas que você não consegue identificar para onde vai, que pode mudar completamente o rumo de uma eleição. É óbvio que esses 20 ou 30% não vão 100% para um candidato só, mas ele não vai numa proporção igual, né? E aí você vai ter alguns fenômenos, né? Aí você vai ter alguns efeitos, né, que a gente chama de efeito manada, que é quando, principalmente, o eleitor deixa para decidir na última hora e ele decide observando aquele candidato que tem maior chance de vitória. Aquele candidato que está fazendo uma campanha, que está passando a imagem de campanha vitoriosa. Então, isso é um fenômeno também que influencia na decisão de voto. Divulgação de resultado de pesquisa. Tem muita gente que faz pesquisa para divulgar o resultado e influenciar a opinião pública. A gente não recomenda. Para cada pesquisa que a gente vê divulgada, tem outras 10 que são feitas, que são pesquisas de trabalho. São pesquisas realizadas ali e são pesquisas que são trabalhadas ali pela estrutura de campanha para conseguir melhorar os pontos fracos e fidelizar o eleitor nos pontos fortes ali. Então, a gente vai ter essa possibilidade também, que é a questão do eleitor indeciso ter sido influenciado por determinada percepção de vitória da campanha do Jerônimo, crescimento meteórico da campanha dele, e também, né, Adeildo, como eu disse, a pesquisa ela não tem a bola de cristal, mas, por exemplo, o candidato Jerônimo pode ter trabalhado melhor a estratégia eleitoral dele e feito diagnósticos precisos, onde ele identificou que o sul da Bahia, por exemplo, ele estava perdendo. Então, se ele identificou que ele estava perdendo no sul da Bahia e ele intensificou o trabalho na região onde ele estava perdendo, ele pode ter revertido o voto lá naquela região. Aí perceba que o outro estava lá acomodado, pode ter ficado sentado na pesquisa dele, ou ficado satisfeito que estava liderando, e o outro está trabalhando ali para reverter aquele cenário negativo. Então, a pesquisa, inclusive, quando você está orientando um cliente que está com desempenho ruim, né, a pesquisa realmente é feita para não bater, porque você faz um diagnóstico de qual é o cenário, mas a intenção é justamente mudar aquele cenário, né, com ações de marketing, com ações de campanha, que vão ajudar o cliente a obter o resultado final ali de vitória na urna. E aproveita o ponto fraco do oponente também, né, e trabalha no ponto fraco dele, que a pesquisa te dá essa informação, né, Daniel? E aí, com essa informação, você consegue angariar um monte de voto aí com o ponto fraco que aquele candidato, seu oponente, tem, né? Essa informação também é precisa. Então, aconteceu talvez isso também na Bahia. Mas assim, em campanha eleitoral, toda campanha tem um fenômeno diferente, né? E a gente depois tenta entender esses fenômenos, né, do que aconteceu, acaba criando história para as próximas, mudando alguns conceitos para as próximas campanhas. E acho que cada eleição tem um fato diferente, que ela vira uma história e um case de sucesso, ou que não seja de sucesso, para uma próxima eleição, né? Ô, Daniel, pra gente ir, nós já estamos aqui caminhando aqui para o final aqui, parceiro, porque a gente está já com 1 hora, e assim, para a gente ir concluindo, assim, só uma pergunta última aqui para a gente, essa questão, por exemplo, de uma pesquisa para a escolha do vice-prefeito, o que você acha? Adeildo, a escolha do vice, ela é uma escolha um pouco subjetiva, mas ela também tem aspectos que podem ser mensurados numa pesquisa quantitativa ou qualitativa. Então, no primeiro momento, a escolha do vice ela vai ser um pouco mais confortável quando o candidato, o mandatário, ele tem um bom desempenho. Né? Então, vamos lá. Eu estou liderando a pesquisa, eu estou com um desempenho muito bom e eu estou com um grupo político muito forte. Então, eu não preciso fazer determinadas alianças onde eu preciso abrir mão do candidato a vice ali para trazer uma parcela dos partidos para me apoiar. Então, eu estou numa situação um pouco mais confortável, eu estou com o governo bem avaliado, eu sou favorito a vencer a disputa. Então, a escolha do vice, ela é mais confortável para aquele grupo político. Agora, você tem um cenário onde você precisa compor aliança, onde você precisa fazer parcerias ali, né, e atrair parceiros. Então, nesse contexto também, a pesquisa ela não vai conseguir ajudar muito na decisão do vice, porque você vai fazer uma decisão política. Sua decisão vai ser em cima da coligação que você precisa fazer, do grupo político que você precisa formar.
Agora, se você tiver uma condição onde você tem 4 ou 5 nomes que você pode escolher, qualquer um dos 4 ou 5 ali, e que o grupo vai apoiar, porque o objetivo final é vencer a eleição. Dentro desses 4 ou 5 nomes, você queira avaliar qual que tem um desempenho melhor, né, compondo chapa com você como vice, você pode utilizar a metodologia qualitativa, onde a gente vai avaliar as características desses políticos e ver qual deles ali tem uma reputação melhor na cidade, ou você pode colocar também na pesquisa quantitativa o nome desses políticos para você fazer uma análise diferente. Tem muita gente que fala assim, pergunta para mim qual vice o eleitor gostaria de ver na minha chapa. Quem que o eleitor gostaria que fosse o meu vice? E ela é um exemplo clássico de uma questão que você não pergunta numa pesquisa, né? Você não pergunta de uma maneira objetiva como essa. Quem você gostaria de ver como vice na chapa do fulano? Você constata a partir da resposta do entrevistado. Como que você constata? Você pede ao entrevistado para dizer o que ele pensa sobre aqueles determinados nomes, né? Aqueles 5 nomes ali do exemplo que eu estou dando. Então, a gente vai ter ali a imagem dos 5 candidatos que a gente está avaliando como vice. E eu vou ter a imagem do meu candidato a prefeito. Então, o candidato a prefeito, ele vai ter um desempenho que acontece em todas as cidades, com todos os candidatos, que ele é um desempenho que ele varia de acordo com algumas características. Tem gente que tem dificuldade de conquistar o voto feminino, tem gente que tem dificuldade de conquistar o voto jovem, tem gente que tem dificuldade de conquistar o voto adulto, tem gente que tem mais facilidade com o eleitor de escolaridade alta, escolaridade baixa, região 1, região 2. E aí a pesquisa ela identifica quais são as fraquezas do candidato. Então vamos lá, o Adeildo é candidato e o Adeildo está com dificuldade de conquistar o eleitor idoso. O Adeildo já tem 2 pesquisas que a gente fez e o Adeildo não consegue melhorar com esse eleitor idoso. Qual desses 5 candidatos do grupo ele tem mais facilidade de conseguir conquistar esse eleitor idoso? Então perceba que a análise vai ser uma análise complementar. Então a gente precisa conhecer bem o candidato a prefeito e a gente precisa identificar qual é a complementação de voto que ele precisa, o perfil que ele tem dificuldade de conseguir atrair para a gente fazer uma composição de chapa forte, onde os 2 candidatos se complementam e façam uma aliança ali que, de fato, consiga ser sinérgica ali em busca da vitória. Top, meu irmão. Top, bom demais da conta, viu? É uma pena que nosso prazo aqui já está finalizando. Quero agradecer, Daniel, assim, imensamente a parceria, viu? Ter topado esse projeto. Espero que tenha esclarecido aqui para todo mundo que acompanhou a gente até nesse momento aqui, se ficou claro. Se não ficou, gente, pode fazer perguntar lá na rede social, no Instagram. O Daniel responde. Se for aqui que for relacionado à prestação de conta, linkado com a pesquisa, também vou responder. Será um prazer atendê-los, tá bom? Daniel, faça as considerações finais aí, meu irmão. E desde já, muito obrigado, viu, pela parceria, parceiro, de sempre. Ô, meu amigo, eu que agradeço o convite. Realmente foi uma conversa muito agradável. Foi realmente algo que foi uma experiência nova para mim aí. Espero que tenha ficado à altura do trabalho que você realiza, né, da sua audiência aí, das demandas que o pessoal mandou, das questões. E realmente estou à disposição de todo mundo aí. Mas o mais importante, pessoal, é que realmente vocês entrem na campanha bem informados, independentemente de com quem vocês vão trabalhar ou independentemente de como que vocês vão disputar a eleição. Mas é importante você conhecer o eleitor da sua cidade, conhecer as prioridades do município, conhecer a imagem da gestão pública municipal, porque isso vai fazer uma diferença enorme na hora de desenvolver uma estratégia eleitoral. Eu tive cliente, por exemplo, Adeildo, durante esse período, que ele optou por não fazer pesquisa durante a campanha e aí na reta final pediu uma pesquisa lá com menos de 15 dias. E aí a pesquisa demonstrou, faltando 15 dias para a votação, que ele deveria ter feito a campanha exatamente ao contrário do que ele fez, né? Ele estava numa posição confortável, ele era um vice-prefeito que disputou a prefeitura e ele poderia tanto ser situação como oposição. Tinha contexto para ele ficar dos 2 lados. E ali ele fez uma decisão equivocada, e ali naquela decisão equivocada, ele chegou na reta
final e já estava num quadro quase irreversível ali. Então, ficou muito mais doloroso o processo eleitoral e, infelizmente, nesse caso aí, ele não conseguiu vencer a disputa. Então, realmente é muito importante você antecipar, você conhecer e você saber como você vai jogar esse jogo, que é um jogo de xadrez, que é uma disputa, mas que, acima de tudo, né, visa aí o bem-estar coletivo, visa aí os interesses públicos, e que a gente tem certeza que todo mundo que está disposto, né, numa terça-feira pré-feriada aí a discutir esse assunto, está com as melhores das intenções de ajudar aí o município e a coletividade. Eu tenho dito, Daniel, nessa ideia dessas lives que têm sido feitas, como atos preparatórios para as eleições de 2024, campanha eleitoral é estratégia, tem muita de estratégia, não é simplesmente você entrar numa campanha eleitoral sem ter uma definição, se você tem um planejamento mínimo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estratégia de campanha mesmo, de visitação, do ponto de vista de contratar uma pesquisa, de um coordenador de campanha. Você tem que ter primeiro esse mínimo para você entrar numa campanha eleitoral de uma forma mais calçada, uma forma mais pronta para disputa. Porque você vai estar concorrendo com pessoas que já estão no mandato, no exercício do mandato. Eu tive uma visita de um candidato que teve no meu escritório esse dia para trás, nós conversando, aqui a gente batendo papo. Eu falei para ele, rapaz, você já avaliou o cenário da sua campanha? Já avaliou, acho que são 21 candidatos. E falei, quantos candidatos desses 21 você acha que já tem grande chance de serem reeleitos? Aí começou a falar, então, eu e ele junto. Eu acho que tem uns 10. Por exemplo, então você está disputando 11 cadeiras, não é 21 cadeiras. Então você está disputando 11, porque 10 desses aí já são exercícios do mandato, uma grande chance deles voltarem, porque já são outros candidatos, outros mandatos. Eles vêm fazendo uma política a longo prazo. Então você que é um cara novo, você está disputando 11 cadeiras. Então você precisa, se você não entrar numa campanha já planejada, vai ser muito difícil você ter êxito na sua campanha eleitoral. Então, assim, é nessa ideia que você acabou de dizer, nessa organização, né, desse planejamento, é que nós estamos conversando já há um bom tempo, e espero que as pessoas que nos assistiram até neste momento tenham levado algo legal dessa live, desse bate-papo nosso aqui, Daniel. Eu aprendi muita coisa, sabe, toda vez que a gente conversa ou pesquisa, eu já tinha um monte de pergunta para fazer aqui, mas não vai dar tempo. Mas um dia que nós dois encontrarmos, eu te faço elas pessoalmente. E Deus abençoe, que 2024 seja um ano de muito trabalho para você, muito trabalho para toda a sua equipe, e que nós consigamos aí ter êxito nos nossos trabalhos, em nossas vitórias, nossos candidatos, nossos clientes e parceiros, amigo. Valeu, Adeildo. Obrigado pelo convite aí. Valeu, pessoal. Obrigado novamente aí pela audiência e estou à disposição. Nossa empresa Estratégias confirma. Quem quiser dar uma procurada aí na internet vai encontrar mais informações sobre a gente. Se quiser procurar no meu perfil pessoal também, né? Estamos aí para tirar dúvida e ajudá-los no que vocês precisarem. Obrigado, um abraço. Perfeito, moçada. Próxima terça-feira nós vamos mais um bate-papo e agora dessa vez vai ser com um advogado. E aí nós vamos fechar o ciclo aí todo da parte jurídica, da parte de marketing. E aí na próxima, em dezembro, a gente vai ter uma aula específica só juntando todas essas informações, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Sucesso, viu? Fique com Deus. Bom feriado a todos.